Foi. Opa! Tudo bem, professor? Bom dia, Seja muito Gabriela. bem-vindo. Bom dia a todos os presentes aí. Então, gente, a gente está aqui na live da Transparência Capixaba. Né? Essa live está inserida no movimento nacional pela defesa do Brasil, da democracia e pela vida. A gente está chamando esse movimento de virada da democracia. Temos vários participantes, organizações e movimentos sociais nessa luta, né, que une todas e todos, né, em defesa das instituições democráticas. E para a comemoração desse evento, né, para a gente se inserir nesse evento, a gente lançou um manifesto, tá? Um manifesto em defesa das instituições democráticas. E essa live a gente vai debater um pouquinho o que está escrito ali, vai falar também do contexto, né, político e social, né, que nos trouxe, né, até esse momento que nos conclama aí a uma união, né, união de esforços para a gente evitar que os direitos sejam perdidos, né, que as instituições democráticas sejam fragilizadas. E eu me chamo Maria Gabriela Gapito, estou aqui para fazer a mediação do nosso querido professor Rafael Simões. Rafael Simões é professor e mestre em História e é um dos fundadores da Transparência Capixaba. Professor, eu vou te passar a palavra e já queria que você fizesse um iniciozinho assim, falando da Transparência Capixaba, já que a gente está num evento nacional e talvez alguém que esteja aí assistindo a gente não conheça a nossa organização. Claro, Gabriela, bom dia mais uma vez a todos e todas presentes. Eu acho que é uma honra para nós dois, né, e para a Transparência participar de um evento nacional em defesa das instituições democráticas e, na verdade, isso, digamos assim, faz parte do DNA e da trajetória da transparência, né? A Transparência Capixaba vai completar esse ano 17 anos, 19 anos, desculpem, e desde o seu início a gente tem procurado, além da defesa das instituições e da democracia, da defesa da transparência pública e do combate à corrupção, no âmbito do Espírito Santo, a gente procura se articular nacionalmente. Então, nós fazemos, né, sempre fizemos parte da rede da Amarribo, Amigos Associados de Ribeirão Bonito, uma rede de ONGs de todo o Brasil. Trabalhamos junto com o Instituto de Fiscalização e Controle, sediado no Distrito Federal, junto com a Transparência Brasil, com a Transparência Internacional Brasil, fazemos parte do movimento de combate à corrupção eleitoral, fazemos parte de uma organização, inclusive internacional, de acompanhamento e defesa da Convenção Internacional de Combate à Corrupção. Então, a transparência tem um histórico e a gente, na verdade, já estava preocupado, né, com a situação vivida pelo país, de tensão em relação às instituições democráticas, né, em relação a pedidos, né, para supressão dessas instituições, e estava pensando já nesse manifesto, discutindo isso, e esse evento, então, nacional, né, a virada pela democracia, e é importante lembrar que tem uma série de programações nos dias de hoje e amanhã, né, vamos ter vários eventos no Facebook, no YouTube, no Instagram, em outras redes, que as pessoas podem participar e acompanhar. Aí a gente já estava pensando, então, nesse manifesto e veio a calhar esse momento da gente lançar esse documento que a gente expressa essas preocupações, né, com o destino das nossas instituições, pela sua preservação, que é um aspecto central da democracia, né? Então, acho que isso tem tudo a ver com essa história de quase 19 anos que a gente tem aqui no Espírito Santo e no Brasil, né, junto com outras organizações, de defesa da democracia,
ao mesmo tempo que se luta pela transparência pública e que se combate a corrupção. E aí, professor, já vou lançar uma primeira aqui indagação e uma provocação, digamos assim, né? E o combate à corrupção, por que ele é tão atrelado à preservação da democracia? Qual é essa ligação? Assim, são lutas iguais, assim, são lutas que se complementam? Qual é a sua visão? Com certeza, Gabriela. Muitas pessoas podem, inclusive, pensar, existem alguns mitos, né, que a história não comprova, que eventuais regimes autoritários são de mais eficiente combate à corrupção. Isso, na verdade, não é o fato, né? Quando a gente vê a democracia com todas as suas incompletudes, com todas as suas dificuldades, ela é um regime que permite um combate mais efetivo à corrupção, porque permite que os cidadãos participem desse esforço por meio das suas organizações, como a Transparência Capixaba, permite que as instituições funcionem plenamente, sem amarras, sem constrangimentos, permite que a imprensa fiscalize, que a imprensa denuncie, que a imprensa cobre providências. Então, assim, as instituições democráticas, tanto do âmbito público, né, os ministérios públicos, os tribunais de contas, o poder judiciário, as defensorias públicas, né, da qual você faz parte, enfim, todas essas instituições públicas, mas também as instituições privadas, ONGs, imprensa, enfim, os próprios cidadãos, ainda mais com as redes sociais, com o acesso à internet que a gente tem hoje, isso funciona efetivamente melhor no ambiente democrático. Então, assim, é uma ilusão, né? E os estudos sobre corrupção mostram isso, pensar que regimes autoritários promovam um mais efetivo combate à corrupção. Muitas vezes as pessoas afirmam: mas você não vê casos de corrupção em períodos autoritários. Claro, as instituições... Você não vê nada, né, professor? Exatamente. A imprensa censurada, as instituições funcionando precariamente, isso fica muito mais complicado, né? Então, na verdade, a democracia é um ambiente essencial para um efetivo combate à corrupção, e por isso que a Transparência Capixaba, né, ao longo desses 19 anos, sempre fez questão de marcar esse limite, né? O limite nós queremos combater a corrupção, nós que defendemos a transparência pública, mas o ambiente para isso é o ambiente democrático. Professor, e aí eu já pego esse gancho, né? Assim, o nosso manifesto, só para até um adendo, assim, o manifesto está na link da bio, tá? Quem quiser baixar, ele virou um livreto, assim, virtual, tá? Também está na nossa página do Facebook. É um manifesto muito legal, porque ele mostra, né, que a democracia é uma construção, né, professor? Assim, é uma luta, né? Uma luta por direitos. E nesse contexto, assim, eu te pergunto, professor, a gente está num momento de crise da democracia, assim, a democracia ela está em perigo, assim, porque vamos deixar claro, assim, para quem está assistindo a gente, o porquê desse manifesto, o porquê desse momento da gente se unir em torno desse ideal, desse tema, por que a gente está aqui discutindo isso, professor? Então, Gabriela, eu acho que esse é um momento chave. Na verdade, se a gente olhar, a gente inclusive faz menção a isso no manifesto, né? A Transparência coloca isso no seu manifesto. Existe já uma ampla discussão sobre a crise, sobre até eventual morte da democracia sendo feita no mundo ao longo dos últimos tempos. Na verdade, se a gente olhar, existe bibliografia que discute crise da democracia desde sempre. Essa faz parte, digamos, da natureza do próprio debate democrático, a gente apontar suas falhas, cobrar melhorias, cobrar ampliações, cobrar
aprofundamento da democracia, isso é parte da dificuldade da democracia, mas também diria da sua beleza, né? Mas nos últimos anos esse debate se tornou mais intenso. A gente tem, né, Como Morrem as Democracias, o livro dos professores Steven Levitsky, Daniel Ziblatt, E, ó, não é propaganda não, mas tá aqui. Como a democracia chega ao fim, do professor David Russiman, para ficar apenas em dois mais conhecidos. E essa discussão tem sido feita no mundo inteiro, não só no Brasil. Né? No Brasil tem o caso dos Estados Unidos, o caso da Turquia, o caso das Filipinas, o caso da Hungria, enfim, apenas para destacar alguns países, o caso da Venezuela. Nós temos, enfim, diversos países que têm enfrentado retrocessos democráticos ou ameaças à democracia. Portanto, isso tem acontecido no Brasil. Nós não podemos esquecer, são vozes minoritárias, mas isso é importante a gente destacar. São grupos que querem o fechamento do Supremo Tribunal Federal, que querem o fechamento do Congresso Nacional, que querem, portanto, uma concentração de poderes. Se você fecha o Congresso Nacional e fecha o Supremo, sobra o quê? Sobra o Poder Executivo. E isso não é o regime da democracia. Um elemento fundamental de uma democracia é o quê? A limitação dos poderes dos governantes e a divisão desses poderes. Isso vem de John Locke, lá no segundo Tratado de Governo. Locke já falava da divisão de poderes. É claro que ele ainda não trabalhava com três poderes iguais. Para o Locke, o poder legislativo era supremo, e depois o Montesquieu, né, elabora a base dessa teoria da tripartição dos poderes que a gente usa até hoje. É claro, Gabriela, ninguém está querendo dizer que todas as instituições funcionam maravilhosamente. Não, nós não somos Alice no mundo, no País das Maravilhas. As instituições têm os seus problemas, evidentemente, mas nós precisamos melhorar as instituições, remodelá-las, aprofundar, qualificar o seu trabalho e não simplesmente extingui-las, né? Você não resolve as dificuldades da democracia extinguindo essas instituições que são fundamentais para a garantia do direito de todos. Então, se eu não tenho um poder judiciário, a quem eu vou recorrer? Se eu não tenho um Ministério Público, se eu não tenho uma defensoria pública, se eu não tenho condições de ter um advogado, se eu não tenho a função do advogado, né? São todas instituições fundamentais para o funcionamento de uma sociedade, né? E como o Tiago está destacando aqui, né, é importante uma instituição fundamental de uma democracia é a participação dos cidadãos. A gente poderia lembrar aqui de um estudo maravilhoso do professor Robert Putnam, né, que fala sobre como a participação dos cidadãos melhora a qualidade de vida. Ele fez um estudo qualitativo e com indicadores das comunidades italianas, né, num livro clássico, Comunidade e Democracia. Né? Poderia voltar lá em Alexis de Tocqueville, no século XIX, a democracia na América, enfim. Então, essas instituições precisam, claro, ser sempre acompanhadas, cobradas, eventualmente criticadas, né? Mas não suprimidas, porque isso não constrói a democracia, né? E assim, professor, até eu acho que é interessante a gente fazer até uma contextualização, assim, um pouco, voltando um pouco, né, a esse momento, assim, o que levou a essa instabilidade, né? Até teve essa intervenção, né, do Thiago falando assim, as pessoas deveriam se interessar mais, mas e aí eu pergunto, assim, será que esse sistema político atual, assim, ele representa os anseios da população? As pessoas se identificam ainda com esse sistema político? Será que a gente já não está vendo assim formas de organização assim de luta por direitos assim muito diferente do que o que a gente
né, vê como um sistema político tradicional. Assim, vou dar um exemplo. Você hoje tem um engajamento muito assim voltado para as pautas, né? Assim, olha, eu tenho a pauta assim da violência, né, de gênero, assim, do enfrentamento à violência de gênero. Uhum. Então, eu vou participar de um coletivo. Eu não vou procurar um partido político, vou me filiar e vou lutar dessa forma. E até a forma de manifestação hoje em dia das pessoas, né, usando a internet, enfim, o quanto que essa utilização das redes sociais influencia o próprio, né, poder, assim, o próprio, enfim, os, né, mandatos, né, dos nossos, né, representantes. Então, aí, só para sintetizar, o sistema político atual é isso. Você acha que há uma falência assim dessa democracia representativa? O que você acha em relação a isso? A expectativa da população em relação ao sistema político? Eu vejo, Gabriela, que, lógico, nós temos uma crise, né? Se a gente olhar desde aquelas manifestações que começaram lá na Tunísia no ano de 2010, para ficar nos anos recentes, né? Final de 2010, e depois aquilo se espalhou pelo norte da África, pelo Oriente Médio, naquilo que ficou conhecido como a Primavera Árabe, depois foi para a Europa, Espanha, Islândia, Estados Unidos, no Occupy Wall Street, na Espanha eram os indignados. Aqui no Brasil nós tivemos aquelas grandes manifestações, as jornadas de junho e julho de 2013, na verdade isso continuou. O ano passado nós tínhamos muitas manifestações no Chile, na Bolívia, na Venezuela, no Líbano, no Irã, em Hong Kong, apenas para citar algumas. Então, um eixo, digamos, central dessas manifestações é o quê? Não nos representam. Então, logicamente, isso expressa, né, uma crise da democracia representativa. Isso é apontado, por exemplo, pelo sociólogo espanhol Manuel Castells, né? Seja no livro dele Redes de Indignação, seja no livro Ruptura. Mas é importante a gente eu acho, Gabriela, tem um filósofo italiano chamado Giorgio Agamben. Ele chama a atenção que um dos erros da democracia representativa, da democracia liberal, foi confundir legalidade com legitimidade. E, na verdade, esses são dois aspectos fundamentais, mas são aspectos diferentes. Não basta a lei. É claro, a lei é importante, as instituições, e as leis são uma das instituições, mas é importante que as instituições da democracia, essas várias que nós já mencionamos aqui, elas garantam e lutem constantemente pela sua legitimidade, trabalhando com eficiência, trabalhando com transparência, trabalhando com o interesse público, né? É isso que efetivamente garante a legitimidade, não e unicamente uma lei que estabeleça isso. Então, eu acho que é importante que nesse momento de crise que a gente enfrenta, e aonde a gente tem esses desafios, né, de fontes diversas, porque hoje nós temos um cidadão que se representa multiplamente, aquilo que alguns estudiosos, né, chamam do homem, a pessoa fractal, né, porque tem vários pedacinhos, nós somos, num certo sentido, únicos, num certo sentido, somos identitários, né, e somos também de uma coletividade grande, social, nacional. Então, isso nos dá, pelo menos, aí, digamos, três dimensões: a dimensão do indivíduo, a dimensão de um coletivo e a dimensão de uma sociedade por inteiro. Então, para combinar isso é complexo. E nós temos hoje várias instituições que concorrem, né, como você bem apontou, com as instituições estatais. Nós temos as comunicações individuais, né, pelas redes, a gente pode a todo momento estar comunicando as nossas opiniões, as nossas críticas.
nós temos uma imprensa muito mais multifacetada hoje, também usando as redes, e isso, claro, gera tensões. Mas me parece ainda hoje, pode ser que no futuro isso seja possível, mas hoje me parece ainda uma ilusão achar que nós podemos substituir, e nesse sentido estou completamente de acordo com um filósofo italiano chamado Norberto Bobbio, que a gente possa substituir a democracia representativa pela democracia direta. É claro, nós devemos usar os instrumentos diretos de democracia, plebiscitos, referendos, nós devemos usar audiências públicas para discutir projetos de lei, por exemplo, nós podemos usar os instrumentos participativos da democracia, conselhos, comissões, né? E podemos usar e devemos também usar os instrumentos representativos. Então, claro, nós estamos fazendo o quê? Uma ampliação da democracia, mas não será por meio da destruição das instituições representativas que nós vamos conseguir resolver os dilemas que a democracia enfrenta. É uma ilusão isso. É uma ilusão. Às vezes é muito tranquilizador, né? Às vezes você pensa, não, eu vou tirar isso porque assim o poder vai ser direto do povo. Não vai. Não existem meios para isso hoje. Se você retirar as instituições, o que vai sobrar é a força. É o poder da força. E essa força está ainda hoje muito concentrada. Uma das causas, eu diria, só para fechar um pouco mais esse raciocínio, dessas dificuldades da democracia, Gabriela, e, portanto, é importante a gente discutir esses problemas que ela tem. Nos últimos anos, a gente tem o quê? Isso está comprovado pelos estudos, seja pelo economista francês Thomas Piketty, seja por instituições internacionais como o Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, o mundo se tornou mais desigual nos últimos anos. Nós nunca produzimos tanta riqueza, mas essa riqueza está sendo concentrada crescentemente na mão de poucos. E isso, claro, gera um desconforto, gera tristeza, gera revolta, porque as pessoas esperam da democracia, claro, resultados. Elas esperam não só um poder transparente, não só um poder que não seja corrupto, mas elas querem melhorias nas suas condições de vida. E a democracia produziu isso durante muito tempo. Só que nos últimos anos esse processo sofreu algum retardamento, alguma falha, completada por uma série de crises ou uma série de medos, digamos assim, que nos causam temor. Por exemplo, o medo de pandemias, que nós estamos vivendo agora, o medo do desemprego estrutural, né? O medo das mudanças climáticas. Nós vivemos naquilo que alguns sociólogos chamam de uma sociedade de risco. E isso, claro, causa muito desconforto e inseguranças para as pessoas. E aí as pessoas começam a fugir da democracia. Por quê? Pensando que algum líder iluminado poderá resolver esses problemas. E não é. São problemas muito complexos que demandam mais articulação entre as instituições, sejam locais, regionais, nacionais e até internacionais. Porque nós temos problemas que não são possíveis de serem resolvidos por instituições nacionais. Quem resolve as mudanças climáticas? Não dá para um país só resolver. Todos são importantes. Quem resolve a pandemia agora? Nós estamos vendo a necessidade das instituições de pesquisa do mundo se articularem para poder produzir vacinas, né? Então, assim, isso tudo gera uma série de tensões que a democracia, às vezes, demora a responder ou tem respondido de forma muito insuficiente. Por isso que é importante a gente melhorar a democracia, aprofundá-la, no sentido de dar mais respostas às demandas aos cidadãos. Por quê? Para terminar essa questão, porque eu já estou me estendendo demais, né? Mas esse é um tema central.
Problemas complexos não têm resposta simples. Mente para as pessoas, e aí vamos usar as palavras, né? Quem diz que problema complexo tem resposta simples. E nós temos muitos problemas complexos a resolver, né? Como diz sempre um amigo, o fácil já foi feito, sobrou para nós o difícil. É assim que é, infelizmente, se fossem as coisas mais fáceis, mas a democracia tem instrumentos para responder a essas dificuldades? Tem. Basta compromisso, basta vontade, basta interesse público, basta que as instituições trabalhem e não sejam toda hora assoberbadas por demandas pela sua extinção, por exemplo, né? E, professor, assim, mas voltando assim, um pouco nessa questão dessa crise de representatividade, assim, Uhum. eu entendo essa questão assim, das pessoas ficarem insatisfeitas pela falta de resposta, né, às suas questões mais fundamentais, assim, por quem elas escolhem como representantes, né? Eu acho que Uhum. há uma frustração assim que, enfim, tem vários níveis, né? Porque os problemas, como você falou, assim, na verdade são estruturais, né? E mas aí isso perpassa por muitas situações, até a falta, muitas vezes, de habilidade mesmo de quem a gente, né, escolheu como representante, né? E eu fico pensando assim, nesse vácuo, né? Se você tem uma crise de representatividade, você deu ensejo a quê? Porque, assim, todos os países que você falou, né, que você enumerou, deram ali origem a, né, governantes com viés, né, autoritário, enfim, totalitário, como, enfim, qualquer pessoa queira denominar, né? Mas é isso mesmo, tem esse link, essa crise de representatividade gerou um vácuo e aí fez surgir esses líderes com esse viés. E aí eu queria que você respondesse também na perspectiva do Brasil. Me parece que essa é a chave, né? Na medida em que a democracia apresenta dificuldades para dar essas respostas, as pessoas vão buscar respostas em outro canto, né? A boa notícia que nós temos, e a gente vê, por exemplo, isso saiu numa pesquisa recente do Datafolha, né, da Folha de São Paulo, é que os brasileiros, na sua maioria, continuam apostando na democracia como a forma fundamental de governo das instituições e da sua vida política, social. Mas, assim, é lógico que grupos começam, com essas dificuldades, essas incapacidades, a buscar respostas em outro canto. Isso não é novo. O que é novo é que isso tem acontecido com intensidade maior, tem acontecido em muitos países, e aí você pensa especialmente no caso dos Estados Unidos, né, que é um país que sempre, desde a sua fundação, usa instrumentos representativos, né, com grande legitimidade junto à maior parte da sociedade, e que apresenta também um governo nessas tonalidades. Então, assim, as pessoas começam a buscar essas alternativas. E hoje a gente tem essa possibilidade de vocalização disso pelas redes, coisa que antes era mais dificultado, né? Então, hoje a comunicação ela é super barata, super rápida, e isso causa um sentimento de preocupação maior. Mas, então, a democracia, Gabriela, eu insisto, ela precisa compreender isso, não basta simplesmente rejeitar isso. Né, joga fora. Não, a democracia precisa compreender, ouvir essas críticas, desculpe, e precisa responder a elas efetivamente. É claro, problemas, insisto na ideia, problemas complexos não têm resposta simples e não têm resposta rápida, mas nós precisamos ter resposta. Né? As pessoas precisam sentir que as coisas estão se construindo, que as soluções para os problemas estão se construindo, que os dilemas que as pessoas enfrentam, desde os seus problemas mais cotidianos, digamos assim, no âmbito da sua vida lá da rua, a rua com problemas que não são
tratados pela prefeitura, o posto de saúde que tem uma estrutura precária, até problemas mais estruturais, pensando assim, no Brasil especificamente, que você mencionou na pergunta, problemas mais estruturais como a desigualdade de renda, o racismo estrutural, o achatamento das classes médias, né, o fim do processo de avanço das classes médias. Então, tudo isso precisa ser tratado. Se as pessoas sentem que isso não está sendo tratado, que as soluções não estão sendo apontadas, isso gera desconforto, gera raiva, gera desconfiança. As pessoas não... Basta a gente lembrar de dois momentos, né, para aquilatar isso. Em 1983 e principalmente em 1984, nós tivemos inúmeras manifestações no país. Era o fim da ditadura e foi a campanha das diretas já. Por que as pessoas estavam lá se manifestando? Também, lógico, por elementos políticos, e a campanha das diretas já simbolizava essa ideia de mudar a estrutura de poder, retomar a democracia no Brasil, mas também daqueles anos agonizantes de crise socioeconômica que o Brasil viveu no final da ditadura. Basta as pessoas olharem os dados, né? Inflação, aumento da pobreza, da miséria. 1979, 80, 81 e 82, especialmente, foram anos terríveis para a economia brasileira. Em 2013, nós tivemos isso de novo, né? A situação econômica não era nem tão ruim, não era ruim comparado com aquela outra, mas as pessoas estavam vendo que o sistema não estava respondendo, que a sua vida não estava melhorando. Em oposição, inclusive, se a gente lembrar, né, um dos motes daquelas manifestações de 2013 era o quê? Padrão FIFA, né? Eu quero posto de saúde padrão FIFA, eu quero escola padrão FIFA. Então as pessoas viram o quê? Para algumas coisas específicas, que no caso era a Copa do Mundo, principalmente, e também as Olimpíadas que viriam na sequência, que já estávamos trabalhando, mas aí era mais restrito à cidade do Rio de Janeiro. Para algumas coisas existem recursos, mas para a minha vida não. Para os problemas da minha vida não. Então, assim, nesses dois momentos, o descontentamento era óbvio, né? Socioeconômico, além do descontentamento político. E, portanto, mais uma vez, é fundamental que os governos respondam. E a democracia ela tem esse compromisso, eu diria que é um compromisso ético-político da democracia, em avançar com a qualidade de vida das pessoas. É ilusório pensar que as pessoas aceitem a ideia, por mais que isso seja o conceito, ilusório pensar que as pessoas aceitem a ideia que a democracia é uma questão só política, só de participação do povo no poder, né? Democratos, poder do povo. Não, a democracia é isso, mas as pessoas esperam que dessa participação, seja ela direta, seja indireta, né? Que dessa participação resulte melhor qualidade de vida, resulte pelo menos uma luz para os seus problemas. As coisas estão sendo pensadas, planejadas e feitas, né? E quando elas não percebem isso, claro, você abre espaço para populistas, demagogos, de pendor autoritário, falar que esses problemas complexos têm soluções simples. Aí, por exemplo, Donald Trump, problema da perda de competitividade da indústria americana, migração de empregos. Aí qual é a solução simples? Duas. Constrói um muro para impedir os latinos, especialmente os mexicanos, de irem, e boicota a China. Isso resolve o problema? Não resolve. Mas
cria uma expectativa nas pessoas. Ah, esse líder está se preocupando comigo, está me dando uma solução. E aí a pessoa vai atrás desses líderes. É lógico, essas soluções se sustentam ao longo do tempo? Evidentemente que não. Mas é mais confortador, né? E aí esses líderes populistas, autoritários, acabam ganhando simpatia e voto, e chegando ao poder, né? E, professor, eu vou aproveitar e colocar aqui para discussão uma pergunta aqui que a gente recebeu e depois eu retomo algumas palavras, algumas afirmativas que o professor colocou agora. Querido mestre, como algumas ideias da pauta da extrema-direita podem dar forças ao dogmatismo do Estado, ademais da aliança com a própria Igreja, aprofundando a sua crise? Então, queria agradecer ao Zé Rui, né? Foi meu aluno, querido aluno, pessoa especialíssima. Eu diria que, assim, nós temos uma questão aí, que é o quê? Curiosamente, essas forças que assomam, né, que estão chegando ao Estado e que querem uma ação forte do Estado, são forças que, ao mesmo tempo, usam um discurso de desmantelamento do Estado, né? E, na verdade, eles querem retomar, e isso é o olhar do passado, por isso que são movimentos, como se diz, né, reacionários. Reacionários não é aspas, um xingamento político, é porque é uma constatação política, porque eles têm esse olhar para voltar ao passado, né? É uma reação em relação às mudanças que nós estamos experimentando. O erro desse pensamento é exatamente achar que é possível voltar ao passado. Isso não vai acontecer, né? Não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade, por quê? Porque nós já temos afirmado, e isso é um processo que, inclusive, o Manifesto da Transparência chama atenção, é um processo de construção de séculos. Nós temos afirmado as liberdades individuais das pessoas. E essas liberdades individuais, elas são, na verdade, dois tipos. A do tipo, digamos, aqui se refere a cada um de nós como indivíduo, né? Que roupa eu vou usar, que igreja eu vou fazer parte ou se eu não vou fazer parte, que partido eu vou fazer parte ou não vou fazer parte de nenhum, que organização eu quero me juntar ou não vou me juntar a nenhuma, que time de futebol eu vou torcer, né? Enfim, então diz respeito à nossa opção individual para inúmeros aspectos. Isso está afirmado na história mundial, esse espaço da autonomia do indivíduo. Nós temos um outro espaço importante que tem se afirmado a partir das liberdades, esse é mais no século XX, que é o espaço da identidade. São esses grupos identitários que têm afirmado os seus espaços. Que grupos identitários são esses? São as mulheres, são os negros, são os povos indígenas, são as pessoas LGBTQI, são as pessoas com deficiência, são as crianças. Todos afirmaram progressivamente também um conjunto específico de direitos para si. Isso está, inclusive, referendado por inúmeros tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário, e que, portanto, conforme a legislação brasileira, Gabriela, e você sabe disso muito melhor do que eu, fazem parte da nossa legislação, na medida em que o país, né, confirma aquele tratado. Então, tem convenção da ONU para o direito dos povos indígenas, tem convenção contra a discriminação contra as mulheres, de 1979, tem a Convenção do Direito das Pessoas com Deficiência, tem a Convenção do Direito das Pessoas LGBTQI, né, que é o Nascidos Livres e Iguais.
tem a Convenção contra a Discriminação Racial. Então, você tem uma série de convenções internacionais que demonstram que esse espaço foi construído, né, ao longo, principalmente, do século XX. É claro, no caso do movimento das mulheres, a gente voltaria até lá no século XIX, né? Tem as sufragistas e tal, mas o grosso das conquistas foi no século XX. Então, assim, esses são dois espaços que você não volta mais atrás, não existe mais condições de voltar àquela sociedade, né, padrão, do século XVIII, do século XVII, do século XIX, do início do século XX. Nós garantimos o direito a sermos únicos e a sermos diferentes. E também garantimos, em muitos sentidos, e essa é a terceira dimensão, me parece, o direito a sermos um coletivo amplo, sociais, iguais. Então, na verdade, nós temos essas três dimensões que a democracia precisa articular. É um sonho você pensar numa sociedade monolítica, uma sociedade de uma expressão só. Isso não tem mais como retroceder. Nós temos que ir à frente, garantindo que cada um desses espaços aconteça sem comprometer os outros. É claro, o indivíduo pode tudo? Claro que não. A vida social exige que o indivíduo se limite também. Os coletivos, as identidades podem tudo? Claro que não. A própria sociedade pode tudo? Não, por isso que tem os direitos dos indivíduos, para que a sociedade... A democracia é uma ditadura da maioria? Não. O coletivo pode muito, mas ele não pode tudo, né? Porque você garante o direito dos indivíduos, você garante o direito dessas identidades. Então é isso que a gente tem que, me parece, conseguir compatibilizar. É sempre uma compatibilização, digamos assim, tensa, né, Gabriela? No sentido de gera tensões, as coisas vão mudando e nós vamos sempre tendo que adaptar, construir novos padrões, né? Novas demandas surgem e a gente vai ajustando isso no ambiente democrático. É um processo que gera, né? Gera ansiedade, às vezes, gera tensão, mas é um processo necessário para a nossa vida em sociedade. Aprender a conviver com a nossa unicidade, com a nossa diferença e com a nossa igualdade, né? Eu acho que esse que é o grande desafio da democracia, o grande desafio das sociedades, para o qual o melhor remédio, eu continuo acreditando, e a transparência também, esse é o teor do manifesto, né? A democracia é o melhor remédio para isso, para garantir essas três convivências aí, digamos. É o único ambiente possível, né, professor, para que isso aconteça, né? Um ambiente democrático. Exatamente. E, professor, eu vou colocar só mais uma indagação aqui de quem está assistindo aqui a nossa live, e aí eu já deixo um aviso. Quem quiser mandar alguma consideração depois para a Transparência Capixaba, o professor responder, assim, fica tranquilo, manda um direct, né, professor, que depois a gente, né, bate um papo aí. Vamos lá, essa daqui é da Natália Faso. Na origem da democracia estadunidense, os federalistas deixam claro que o acesso ao poder não foi pensado para o povo, mas para a elite. A pluralidade de vozes atual, né, das redes sociais, por exemplo, não desestabiliza essa estrutura? Na verdade, é Natália, né? Natália. Na verdade, Natália, essa tensão que você aponta, e eu estou de acordo com você, ela vem lá da Revolução Americana, e os americanos constroem a sua Constituição, inclusive, porque se a gente pensar, né, só para pontuar historicamente a questão, a gente fala Estados Unidos da América, né, como se ele existisse desde 1776. Mas quando os Estados Unidos se torna independente, ele é uma confederação
muito frouxa, muito solta. Não tinha uma Constituição, não tinha um cargo de presidente, né, de poder executivo, de chefe do poder executivo federal, e não tinha um Congresso Nacional representativo. Vão se passar 11 anos até a Constituição americana, que é de 1787, estabelecer esses instrumentos com essa visão, né, que a Natália colocou. Existia essa preocupação de muitos líderes, o próprio George Washington, John Adams, né? Os líderes revolucionários se preocupavam com o rumo que a democracia estava tomando. Né? Você pega lá os estudos do Bernard Bailey, por exemplo, do Gordon Wood, que são dois estudiosos da Revolução Americana, eles falam disso. E a Constituição foi feita no sentido de restringir a democracia, porque existia um sentimento da parte desses líderes, vários líderes revolucionários, que estava democrático demais. Aí vem lá um sistema, né, que equilibre isso. Mas é claro que, ao longo do tempo, os próprios Estados Unidos e os outros países, e o Alex de Tocqueville percebe isso, né, quando ele escreve lá em meados do século XIX o seu livro Democracia na América, a democracia ela ganha um impulso que vai ser sempre no sentido de ampliar a sua participação. Né? E aí os grupos vão somando a arena pública. As mulheres, desde do final do século XIX, né, vão reivindicar o seu direito do voto, lá no sufragismo, que nós já mencionamos, os negros americanos, os trabalhadores americanos. Tudo isso vai acontecendo aí ao longo do século XIX e século XX e vai, né, ampliando os espaços de participação direta ou indireta dos cidadãos do poder. É claro que eu concordo com a Natália de que, e isso, se você olhar, né, o Manuel Castells, que eu já me fiz menção aqui, você olha esses dois livros dele, mas também olhar um livro dele excelente chamado O Poder da Comunicação. É claro que essas redes, né, dando um pulo aí para os tempos atuais, essas redes sociais elas geram tensão, né, porque é um questionamento permanente, uma ação comunicativa cotidiana e maciça dos cidadãos. E a democracia tem que aprender a lidar com isso, né? É lógico. E os cidadãos devem compreender também, me parece que isso, a vida é assim, né? Nem tudo é capaz de ser resolvido instantaneamente. A comunicação é instantânea. Essa é uma das fontes de tensão, né? A solução dos problemas não o é. Mas, mais uma vez, a democracia precisa incorporar essa visão desse mundo das redes e dar respostas. E aí, e eu acho que essa é uma das discussões que a gente faz na Transparência Capixaba, a transparência pública é um elemento fundamental para isso. Porque não é usar a transparência naquilo que se chama de uma política de escândalo só, né? Mas é você usar a transparência pública para informar os cidadãos, para dialogar com os cidadãos, para reconhecer as falhas que existem, né? E não querer escondê-las debaixo do tapete, reconhecer, porque às vezes o governante tem as estruturas, não só o governante, né? As estruturas públicas às vezes têm uma tendência a querer dizer que estão fazendo algo quando não estão também, né? Como se estivesse dando conta de tudo. Às vezes tem que assumir, não, isso aqui nós não tínhamos pensado ainda, né? E aí vamos começar a ouvir os cidadãos para enfrentar esse problema. Então, acho que a transparência a transparência pública e a integração de comunicação das instituições públicas com os cidadãos pelas redes é um elemento que não resolve essa tensão. Essa tensão vai continuar existindo, mas pelo menos coloca essa tensão num patamar, digamos assim, aceitável, né?
Eu imagino, Gabriela, que você, por exemplo, vocês na defensoria, que tratam de questões humanamente dramáticas, né? Às vezes você enfrenta isso, um cidadão chega lá com uma demanda que ninguém nunca tinha pensado antes, Sim. mas é uma demanda Não, da e é vida dele. criatividade. Você tem que buscar criatividade. E até eu vou pontuar uma coisa que o professor falou que eu tenho conhecimento das leis, assim, na defensoria eu vi que eu tenho agora o conhecimento do povo, entendeu? Porque eu estou dia a dia lidando com a miséria da população. E não é pouca, Exatamente. felizmente. Exatamente. E aí, professora, agora a gente já está entrando nos 10 minutos finais. Uhum. Você falou sobre desigualdade, né? E aí eu vou deixar dois questionamentos. O final já é para a gente, né, finalizar a nossa live aqui. Depois a gente vai fazer a Uhum. leitura, né, pelo menos de algum trecho do manifesto. Então, com toda essa desigualdade, com toda a democracia no Brasil sendo construída, né, com desigualdade estrutural, com racismo estrutural, machismo estrutural, assim, existe de fato democracia? As pessoas conseguem vivenciar isso, a população em geral vivencia a democracia está para todos? E já para concluir, qual é o caminho e a nossa responsabilidade nessa conjuntura toda? Eu acho que existe democracia. Ela é falha, ela é imperfeita, mas nós temos feito isso no Brasil desde 1988. Uhum. A Constituição de 88 é um marco fundamental na história democrática desse país. E isso a gente não pode esquecer. E aí eu queria falar de três coisas rápidas sobre a Constituição de 88. Ela criou o SUS. Então, no âmbito dos direitos sociais, fora direitos trabalhistas, fora a possibilidade de outros direitos, o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, mas eu queria focar no âmbito social no SUS, Sistema Único de Saúde, que está mostrando a sua importância fundamental nessa crise sanitária que nós estamos vivenciando. 2, a democracia garantiu, e a Constituição de 88 garantiu a todos nós uma série de direitos e liberdades individuais que estão expressos lá no artigo 5º da Constituição. Coisa que nós nunca tivemos nesse país. Não, se eu não me engano, fique à vontade, você que é... Se eu não me engano, são 72 incisos no artigo 5º, Gabriela, que garantem lá uma série de direitos para todos nós. Foi a Constituição de 88, fruto da democracia, que muitos rejeitaram na época, vamos lembrar. E, por último, a Constituição também nos garantiu direitos, então, direitos sociais, direitos civis, direitos políticos. Ampliou o voto para os analfabetos, ampliou o voto para os jovens de 16 anos, criou a possibilidade, que nós usamos pouco, mas criou a possibilidade de plebiscitos e referendos, criou a possibilidade de estruturas de conselhos participativos. Então, a Constituição de 88, que é digamos assim, a instituição máxima, fruto da nossa democracia, que tem sido aprimorada ao longo desses quase 32 anos, né? Dia 5 de outubro a Constituição faz 32 anos, a Constituição de 88 ela é fundamental nesse sentido. Portanto, a nossa democracia tem frutos, a nossa democracia tem resultados que melhoram a vida das pessoas. É lógico, esses resultados, mais uma vez, nós não somos Alice no País das Maravilhas, esses resultados têm problemas, né? Tem falhas, tem dificuldades, mas nós temos ali um instrumento fundamental para o combate a essas desigualdades que você, inclusive, mencionava. Foi incluído na Constituição, né? O racismo é crime, inafiançável e prescritível. Nós temos que avançar nessa luta. Direito das mulheres, né? Então, enfim, todos esses avanços, a gente tem no âmbito do direito das mulheres a lei da Maria da Penha, né, que combate a violência
né, as políticas de combate ao feminicídio que a gente tem, tudo isso são frutos, construções da nossa democracia ao longo desses 32 anos. Isso não é fruto da ação de nenhum líder específico. Não foi ninguém que nos deu isso de presente. É uma construção da sociedade brasileira por meio das suas forças políticas representativas. Às vezes avança mais, às vezes avança menos, mas me parece que essa é a possibilidade que nós temos para avançar e resolver progressivamente esses dilemas, né? Então, assim, eu acho fundamental a gente lembrar disso, para a gente não ficar só com as críticas, que são justas, são válidas, são necessárias, mas a gente lembrar que a democracia nesse país, ao longo dos 32 anos, produziu efetivamente resultados, né? E é fruto, mais uma vez, da ação dos cidadãos, das forças políticas organizadas, e não de um líder A, B ou C. Professor, então, para encerrar, qual é o caminho e a nossa responsabilidade? Isso para a gente concluir aqui essa conversa. Caminho, duas palavras: mais democracia. A nossa responsabilidade, duas palavras: mais participação. Eu acho que é isso que resume a nossa ópera de hoje aqui. Show, professor. Quer iniciar a leitura, então, daquela parte de um trecho lá do nosso manifesto? Professor, caiu aqui. Vamos retomar. Você pode iniciar e aí a gente, tá? A gente finaliza Ok. então com essa leitura do texto e do nosso manifesto e aí encerramos com mais calma, tá ok? Isso aí. Nesse sentido, então vamos lá a leitura de dois parágrafos, né? Um comigo e um com a Gabriela. Neste sentido é que a Transparência Capixaba, organização não governamental, comprometida com a transparência pública, o combate à corrupção, a defesa da participação, da democracia e das instituições, com base nessa reflexão, pretende contribuir para o debate propositivo acerca do real significado da defesa da democracia e conclama todas as organizações da sociedade para uma continuada defesa dessas instituições, que têm sido alvo de ataques cada vez mais abertos e agressivos, lutando pelo aperfeiçoamento dos órgãos de controle, do Supremo Tribunal Federal e a Justiça de modo geral, os ministérios públicos, o Congresso Nacional, as chefias dos poderes executivos, federal, estaduais e municipais, a imprensa, as universidades e centros de pesquisa, jamais defendendo sua extinção, como de maneira inconstitucional tem sido manifestada por uma minoria barulhenta e inconveniente. Criticar, questionar, aprimorar são aspectos centrais da vida política de uma sociedade democrática, bem como debater, participar, respeitar as decisões da maioria e garantir os direitos das minorias. Garantir esse equilíbrio sempre instável entre igualdade e diversidade, com respeito às liberdades, buscando o interesse público, é uma grande conquista civilizatória de séculos das sociedades humanas. Continua sendo o caminho para que todos tenhamos uma vida melhor. E assim, pessoal, a gente encerra essa live, tá, da Transparência Capixaba. Nós todos estamos muito contentes de estar dentro desse movimento, é um movimento histórico. Todos nós, mulheres e homens, temos que nos unir em defesa das liberdades, das nossas instituições democráticas e pelo fim da desigualdade social. Tá? Muito obrigada pela participação de todo mundo. E professor Rafael, excelente, como sempre. Muito obrigada por toda a sua disponibilidade em ensinar tanto para todos nós. Eu que agradeço. Eu que agradeço.